Não há nada mais escandaloso do que a gente chegar no século XXI e saber que existem milhões de pessoas que não têm direitos animais. Eu não estou falando de direitos humanos, estou falando de direitos animais. Comer, abrigar-se das intempéries, educar a cria, isso é coisa de bicho. Que, né, segundo a ONU, 4 bilhões de pessoas têm isso com muita dificuldade ou não têm, porque elas vivem abaixo da linha da pobreza. Para a grande maioria da humanidade, assim como o socialismo fracassou no leste europeu, o capitalismo também não apresentou respostas a necessidades básicas do ser humano. Daí a razão que eu digo que construir uma sociedade de justiça não é utopia, é necessidade. Sempre que eu visito um assentamento ou um acampamento mais ainda, né, me emociono profundamente e sinto uma enorme gratidão por isso, porque eles estão buscando um mundo melhor para mim. É verdade. Só que eles estão ralando pra caramba. É verdade, porque tá difícil, né? É muito difícil, é muito tá sofrimento. Difícil. Então, se você me pergunta o que é a prioridade número 1 nesse país, é a reforma agrária. É um escândalo que 1% dos proprietários tenham em mãos 44% das terras. E esse é um país que tem 850 milhões de hectares. Então não se justifica de jeito nenhum. Não, e é muito legal assim, quando você coloca isso, que pra a gente conseguir uma modernização do capitalismo, né? Quando você pensa que a pessoa, para viver bem aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, para ela é importante que comece com a reforma agrária. O que aconteceu agora, essa invasão da Aracruz, né? Que pegou uma imagem super mal, e outros eventos que às vezes acontecem. Isso é algo delicado de se julgar também, né? Pois é, tudo bem, pode ter, sabe, ações erros, que a gente acha exagerado. A questão não é essa, mas o que é exagerado mesmo, o que é escandaloso é a existência do latifúndio. Essa é a questão. Isso é muito mais violento. Isso é muito mais violento. Uma estrutura, né, social que legaliza o latifúndio, e esse latifúndio ainda adota o trabalho escravo em muitas regiões do país. Quantas vezes você foi testemunha do trabalho escravo, participou de situações em que pessoas envolvidas com isso foram julgadas e ajudou a fazer pressão, enfim. E não são presas. E não são presas. Isso é que é terrível. Né? A gente não consegue fazer justiça com o fazendeiro, com o prefeito de uma cidade que pratica trabalho escravo, e você vê muitos sem terra presos e vê muitas pessoas que por crimes... de uma mulher estava presa porque roubou um tablete de manteiga, estava presa há 1 ano. É uma vergonha que o Congresso até hoje não tenha aprovado isso. Né? Uma vergonha. É horrível. Ou seja, até hoje, alguém que tenha nas suas terras trabalho escravo não tem a sua fazenda automaticamente expropriada para efeitos de reforma agrária. Quer dizer, isso mostra a força da bancada ruralista. Tomara que os eleitores cada vez mais pensem melhor na hora de escolher os seus deputados federais e senadores. Esse ponto que é importante mesmo, né? Quando a gente fala assim, do governo PT, o governo do presidente Lula, e de uma bancada que barra muitos projetos, assim, que de algum modo também é o governo, é o poder. Né? Exato. E quando a gente cobra, assim, puxa, o governo não fez, por que ele não fez? Muita coisa o governo não fez porque o governo também é muito limitado, na medida em que o governo não tem todo o poder que se imagina, sobretudo o que passa pela cabeça de quem está fora do governo. Pensa que o governo pode tudo, não pode. O governo depende de aprovação do Congresso, que é um Congresso com muitos corruptos, um Congresso com muitos fisiológicos, um Congresso com muitos conservadores. O judiciário, idem, é muito conservador. E a máquina do Estado, ela às vezes atravanca determinadas demandas. As coisas da elite fluem com facilidade, as coisas do povão não. Esse é o drama, né, da estrutura de Estado que a gente tem no Brasil. Então, o fato de você estar no governo não significa que você tenha domínio da máquina do Estado. Pelo contrário, às vezes essa máquina, ela já, pela sua tradição, ela se choca com os interesses do governo. Então, a única maneira da gente colocar limites ao poder do Estado, ao poder político, é através do poder da sociedade civil e dos movimentos populares. Aí sim, quanto maior for esse empoderamento, mais densidade e participação terá a nossa democracia. Esse é o repelente para a mosca azul? O grande repelente para a mosca azul está vinculado ao mundo dos pobres.